Olá, sou Andréa França e sou sua professora de português. Em aulas passadas, falamos um pouquinho sobre o sujeito e o predicado. Focamos mais no sujeito e na aula de hoje iremos focar um pouco mais no predicado, quais são os tipos de predicado e o conceito de predicado. Então vamos lá. Ele fala aqui que o predicado, na gramática, o predicado é um dos termos essenciais, olha aí, né? Falamos dos termos essenciais, que são termos que não podem deixar de ter na nossa oração. Então, termos essenciais da oração, juntamente com o sujeito, que também é outro termo essencial. Define-se o predicado como tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, que é o termo com o qual o verbo concorda. Vamos lá ver mais um pouquinho? Então, ele fala aqui que temos tipos de predicado. Na verdade, temos 3 tipos de predicado. Então, vamos ver cada um deles. O primeiro é o predicado verbal. Então, o predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, né? Predicado verbal, tem que ter lá no predicado um verbo, o qual é o núcleo do predicado, ou seja, você tem um predicado, obrigatoriamente tem um verbo, que é predicado verbal, e o núcleo, ou seja, a palavra principal ali é o próprio verbo. O verbo é o núcleo do predicado, qual é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. Então, predicado verbal, esse verbo ele indica ação. Lembra aquelas historinhas de verbo que a gente tem um verbo que indica ação, estado e fenômeno da natureza? Então, esse verbo ele tem que indicar uma ação. Para ser um predicado verbal, esse verbo ele tem que indicar ali uma ação. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Então, o sujeito ali são os alunos, o verbo ali eu tenho estudar. Só que esse complemento, todos os dias para o concurso, ele está se referindo ao verbo estudar. Então, esse verbo é um verbo de ação, né? Ele tem a ação ali de estudar, ele está praticando uma ação. E esse complemento, como eu falei, ele está se referindo ao verbo estudar. Então, o predicado aí dessa oração é estudam todos os dias para o concurso. E o principal, que é a ação, é o verbo estudar. Então, tem um predicado verbal. Agora, eu tenho um predicado nominal. O que seria um predicado nominal? Aí ele fala, no predicado nominal, o núcleo do predicado é o nome. Então, no verbal, o núcleo, a palavra principal tem que ser o verbo. Já no predicado nominal, o núcleo do predicado é o próprio nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Ou seja, alguma informação que eu estou dando, né, isso referente ao nome, ao sujeito. E ele ainda fala aqui, ó, predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito. Então, todo aquele predicado, ele está se referindo unicamente ao sujeito. Ou ainda exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Então, enquanto o predicado verbal, o meu verbo é um verbo de ação, esse predicado nominal, o meu verbo, ele já é um verbo de ligação, ou seja, um verbo de estado. Que a gente tem outros tipos, mas os principais, os verbos de ligação são o verbo ser e o verbo estar, né? Tem outros, a gente vai ver depois com calma, mas os principais são o verbo ser e estar. Aqui tem até exemplos, ó. Ela está cansada, o sujeito é ela. Só que o verbo é o verbo estar, tá vendo? Então, cansada se refere ao sujeito. Então, tem um verbo de ligação. O verbo de ligação só faz realmente fazer essa ponte, ligar o predicado ao sujeito. Aí no segundo exemplo, as taxas de juros continuam elevadas. Então, quem é o sujeito? As taxas de juros. E aí o predicado tem um continuam elevadas. Aí esse verbo continuar, tá vendo que eu tenho outros tipos de verbo também? Esse continuar é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está
fazendo essa ponte entre o sujeito, que são as taxas de juros, com elevadas. Ele está fazendo essa ponte. Então, ele está numa função de um verbo de ligação. Então, basicamente, a diferença é essa aí, ó. No predicado verbal, o meu núcleo ali do predicado é o verbo, ou seja, a parte principal. E aquele verbo ele tem que ser um verbo de ação, correr, pular, cantar, então tem que ser um verbo de ação. Já no predicado nominal, eu tenho ali um verbo de ligação, né? Que como eu falei, geralmente é o verbo ser e estar. Tem outros, mas os principais sempre é o verbo ser, estar. Ele é, ele foi, qualquer coisa nesse sentido. E aí ele faz essa ponte, ele faz esse verbo, que é o verbo de estado, o verbo de ligação. Ele faz essa ligação entre o predicado, né? E o nome. Então você vê aí, ó, ela está cansada, ela é feliz. Então sempre dando atributo, características, sempre dando algum significado ali àquele sujeito, àquele nome. E o terceiro, a gente tem um predicado verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal é basicamente a junção ali do predicado verbal e predicado nominal. Ele explica aqui um pouco. Predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos, não é isso? Tem um núcleo para o verbo e um núcleo para o nome. Aí ele fala ainda, um é o verbo nocional, que é o verbo de ação, que a gente viu lá antes, como vimos no predicado verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto aos verbos. Então, eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo, ou seja, algum atributo, alguma característica, e pode ser tanto do sujeito quanto do verbo, né, de algum verbo. E aí eu tenho um exemplo aqui. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Então, quem é o sujeito? Os alunos. E aí eu tenho um verbo, que é estudar, né? E aí, cautelosos está se referindo aos alunos. Quem foram cautelosos? Os alunos, eles estavam cautelosos, tá vendo? Então, esse cauteloso se refere ao sujeito. Então, aí eu tenho um predicativo. E para o simulado, ele é esse complemento para o verbo estudar. Então, eu tenho aí duas coisas. Eu tenho um predicativo verbo, um predicado verbo nominal. Por quê? Porque a palavra cautelosa se refere ao sujeito e a expressão para o simulado se refere ao verbo. Estudar, como a gente sabe, é um verbo de ação. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Tá ok? Aqui tem um exercício que a gente vai fazer um pouquinho junto. Ele fala assim, qual das seguintes orações apresenta um predicado verbo nominal? A letra A, meu pai está orgulhoso de mim. Então, quem é o sujeito aí? É meu pai, não é isso? E o verbo é estar. Então, estar, como a gente viu, é um verbo de ligação. Então, aí eu não tenho um verbo de ação, como seria para ter um predicado verbo nominal. Então, a letra A não é. A letra B, minha irmã caiu na patinação. O sujeito é minha irmã e o verbo aí é caiu na patinação. Esse complemento, ele não está se referindo ao sujeito. Ele está se referindo ao verbo cair, né? Isso que é um verbo de ação. Então, aí também eu não tenho um predicado verbo nominal. A letra C. A mãe do campeão sorria orgulhosa. Então, vamos ver aqui. O sujeito é a mãe do campeão. E aí, esse complemento, eu tenho sorria orgulhosa. O verbo aí é sorrir, não é isso? Então, já tem um verbo aí de ação. O verbo de ação. E orgulhosa. Quem seria orgulhosa? A mãe do campeão. Então, aí é uma indicação que essa letra C pode ser sim o que a gente está procurando. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ação que é sorrir, mas orgulhosa não está se referindo ao verbo. Se você observar, orgulhosa, ele está se referindo ao sujeito. Então, aí sim, a gente observa que a gente tem um predicado verbo nominal. E a letra D?
A letra D faltou um pouquinho aqui, depois eu vejo. Vamos botar só que tem até a letra C. Pronto. Então, pelo que a gente viu, a resposta correta é o quê? É a letra C, não é isso? Tem até aqui a letra D, o finalzinho. Então, a letra C tá certo. Por quê? Porque eu tenho um verbo sorrir, que é um verbo de ação, no meu predicado. E tenho orgulhosa, mas orgulhosa não está se referindo a sorria. Ele está se referindo ao sujeito. Então, a minha resposta para o predicado verbo nominal é a letra C. A mãe do campeão sorri orgulhosa. Tá ok? Então, aqui tem as referências. Então, bons estudos para todos. Qualquer dúvida, a gente vê aí, né? E tem também atividade, tá certo? Obrigada aí para todos.